Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte: que a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Com este versículo eu abro o tema desse vídeo, que é separados de Deus. Separados de Deus, ou seja, existe algo que está impedindo que a conexão entre você e Deus flua plenamente. E a Bíblia diz aqui que é os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões que se tornam uma muralha, que impedem que Deus tenha uma conexão fluentemente com você, comigo e com você. A Bíblia também diz no Novo Testamento que quando Jesus foi crucificado na cruz, quando ele disse: Pai, está consumado, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Para quem não sabe, o véu do templo, o templo judeu, que foi de onde se originou o cristianismo, o véu do templo judeu era uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo era onde Deus habitava, o centro do templo. Era onde ali o sacerdote ele só podia ir uma vez por ano, oferecer sacrifício pelo povo uma vez por ano. E a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Quer dizer isso? Não houve mais separação. A partir daquele momento que Jesus deu o brado na cruz, a partir dali não haveria mais separação. Mas espera aí, todos agora têm acesso livre a se conectar como Adão no entardecer, conversava com Deus face a face, ouvindo sua voz? Será que todos agora têm acesso? Tecnicamente falando, uso uma palavra bem... Tecnicamente falando, todos, porque Jesus ele morreu na realidade por todos, mas nem todos aceitam esse sacrifício, nem todos acreditam nele, mas a todos aqueles que invocam o nome deles, todo aquele que põe em prática a palavra dele, porque não basta somente acreditar, eu acredito em Jesus, mas você vive um cristianismo pluralizado. O que é isso? É um cristianismo onde você agrega doutrinas pagãs. Um cristianismo onde você agrega aquilo que você simpatiza em outra religião. Um cristianismo onde você agrega o seu pecado. Seu pecado, o meu pecado. Vamos generalizar a coisa. O cristianismo ele deve ser puro e simples à luz da palavra de Deus. Não pode ser mais e também não pode ser menos. Quando você entra no self-service para você comer, você vai pegar aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, você vai deixar de lado. Com a Bíblia não pode ser assim. Você deve engolir, como o apóstolo João fez na ilha de Patmos, na visão do Apocalipse. Você deve engolir todo o livro. No começo pode ser amargo, mas no final vai ser doce como mel. Pode ter certeza disso. Então, se a Bíblia diz algo que não agradou sua carne, é sua carne que tem que morrer. É o seu corpo que precisa morrer para essa prática. E não a palavra de Deus que precisa ser excluída, ou você dizer, não, nessa parte eu não acredito, porque feriu a minha carne. Não é assim que funciona, meu amigo. A palavra de Deus diz, ele fala que todo aquele que invocar o nome dele, ele vai atender. Pedir, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á. Pedireis o que quiseres, porém, se as minhas palavras estiverdes em vós, as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim. Deus é amor, porém não é um amor como de um pai que mima o filho e passa a mão na cabeça para todas as atitudes erradas dele. Não é assim que o amor de Deus funciona. O amor de Deus é um amor justo. É um amor justo, ele age com justiça. Mas vamos voltar para a morte de Jesus na cruz. Eu quero ler algo que vai abrir os teus olhos para entender que hoje não precisamos mais viver debaixo do pecado. É difícil não pecar? É difícil não pecar.
É complicado não pecar mais, não transgredir mais as leis, as palavras do Senhor. É complicado, é difícil, porém não é impossível. Pois a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição nos deu de presente a graça. O que é a graça? A graça, ela é imerecida. Nenhum de nós merece. É algo dado de presente, o qual aquele que recebe não merece. Isso de fato é. Nós não merecemos a graça. Porém, Jesus se fez cordeiro para morrer de uma vez por todas, para imolar o seu sangue ali na cruz de uma vez por todos nós, para que fôssemos limpos de nosso pecado, ainda que nosso pecado seja vermelho como escarlata, como diz no livro de Isaías, eles podem se tornar brancos como a neve, através da aceitação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Veja bem o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo, vou ler do versículo 10 até o versículo 14, que diz: porque morrendo ele, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado... Pessoal, deu um pequeno probleminha aqui na memória do meu celular. Então, vamos lá, voltando. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos vivendo o tempo da graça. O sacrifício de Jesus por nós trouxe-nos a graça. E a graça, ela não nos permite pecar deliberadamente, trazendo perdão. Claro que ele vai nos perdoar, mas não é para isso que a graça veio. A graça veio para nos dar a liberdade de viver livre do pecado e trazer-nos de volta para a luz. Para que os nossos membros, esse corpo seu, ele seja para a justiça e não para a injustiça. Para a santidade, não para a deliberalidade total, mergulhado no pecado. Não, de maneira nenhuma. A graça é um favor imerecido que Jesus te deu para que você consiga, de uma vez por todas, dominar o pecado. Porque antes disso, no tempo da lei, sacrificavam bodes, sacrificavam ovelhas, sacrificavam pássaros, mas viviam sacrificando por pecado. Viviam sacrificando, ou seja, era uma coisa que não tinha fim. Mas graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o pecado dele, misericórdia, o pecado dele, o sacrifício dele pode cobrir, pode apagar de uma vez por todas qualquer pecado e, acima de tudo, também nos dá forças para dominar sobre o pecado, para pôr um cabresto sobre o pecado, dizer: aqui eu não vou fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, porque o pecado não me domina. Quem me domina é Cristo, somos escravos de Cristo. Se você aceitou o sacrifício de Jesus da cruz na sua vida, você agora não é escravo mais do pecado. E a Bíblia diz agora, em outra palavra, que ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, você não foi ameaçado de morte para cometer um pecado. Você não tem uma arma na sua cabeça, ou você peca ou você morre. Não, eu garanto que ninguém aqui que está ouvindo esse vídeo passou por uma situação dessa. Então a gente precisa resistir até o sangue na luta contra o pecado. Precisamos resistir até o sangue, porque Jesus, ele nos dá essa força. Se a gente desistiu, bola para frente, levanta, pede perdão. Se caiu no pecado, levanta, pede perdão. Não fica aí afundado nessa lama, não. Levanta, como diz uma música aí, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta,
pede perdão e tenta novamente, mas tenta com mais força dessa vez. Tenta até, resiste até o sangue, porque a graça te dá esse poder. Não somos mais separados de Deus, éramos separados de Deus. Éramos separados de Deus. Hoje somos um só, temos acesso livre. Somos nós mesmos que nos afastamos de Deus com as nossas iniquidades, sabe? Quando a gente não tem o costume de limpar a casa todo dia, vai juntando sujeira, daqui a pouco tem bicho em tudo quanto é canto, tá entrando cobra, tá entrando barato, tá entrando rato dentro de casa. E a vida de santidade é uma vida assim, é uma vida onde você vive constantemente limpando. Sujou ali, passa o paninho, limpa. Sujou um copo, não deixa juntar, vai lá, passa um paninho, limpa. Essa graça de uma vez por todas e se entregue nos braços de Jesus e as suas palavras. Não só aceite aquilo que é agradável aos teus ouvidos e agradável aos teus olhos, mas aceite também aquilo que fere a tua carne, aquilo que faz tua carne sangrar, porque é isso que vai te libertar de uma vez por todas. Enquanto o seu pecado, enquanto aquilo que entristece a Deus e que te separa de Deus for alisado, sabe, for feito cair nele, nunca vai haver uma conexão plena com o teu Salvador, que é Jesus Cristo. Abrace todas as palavras dele, abrace a palavra de amor, abrace a palavra dura também, porque é necessário a gente se despedir de tudo isso que briga constantemente com Deus, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Abrace a graça, porque a graça te dará penhor, te dará força para você lutar e vencer o pecado. Amém? Fica com Deus. Tchau.